pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu estou aqui de volta nesse quadro que te convence a ver séries sem tomar spoiler na sua cara, né? Porque ninguém vai começar a ver uma série sabendo um monte de spoiler, né? Então nesse quadro você pode ficar tranquilo. E minha pergunta pra você hoje é a seguinte: você já viu Game of Thrones? When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Quem me acompanha lá no meu Instagram sabe que os temas do Cê Já Viu são todos decididos por lá, e às vezes eu também incluo o Twitter nessa. Então se você quiser participar dessa seleção aí de séries pra esse quadro, me segue lá no meu Instagram, sempre aparece o meu usuário aí no começo do vídeo pra vocês, vai estar passando agora de novo, provavelmente. Segue lá e me ajuda a escolher os próximos temas aí desse quadro Cê Já Viu, e pode ser muito útil agora que você está de quarentena, né? Infelizmente estamos todos de quarentena, talvez seja ótima oportunidade pra você conhecer uma série nova. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Vamos continuar na nossa meta de 100 mil inscritos pra gente poder ganhar a nossa plaquinha. Então me ajuda, compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece e bora falar de Game of Thrones hoje. Game of Thrones é uma série da HBO que adapta uma saga chamada As Crônicas de Gelo e Fogo. Esse aqui é o primeiro livro da saga. E até o momento existem mais 4 livros e são todos assim, tá, gente? São bem grossos, tem muitas páginas. Só que são incríveis também, então não se assustem. A história se passa numa Idade Média fictícia, digamos assim, porque não é um retrato fiel à Idade Média, sabe? Você tem algumas semelhanças com essa época da nossa história, mas não é uma história real, tá? É muito importante ressaltar isso. Game of Thrones é uma história fictícia, com alguns embasamentos na realidade, tá? É diferente. Tem gente que acha que é uma história que realmente aconteceu, sendo que não. Então você pode esperar vários cavaleiros, reis, princesas e, acima de tudo, famílias muito poderosas. Inclusive, são essas famílias que protagonizam a nossa história, são eles os personagens principais, porque todos eles estão girando em torno de uma mesma coisa: o Trono de Ferro. Sim, provavelmente, se você consome internet, você já deve ter visto a imagem desse trono em algum lugar, ou então se você já foi em algum evento geek, sempre tem filinha pra todo mundo sentar no Trono de Ferro, e eu acho isso muito da hora, sinceramente. Cada vez mais você vai conhecendo mais e mais famílias ao decorrer das temporadas, e essa quantidade gigante aí de famílias torna a história muito complexa e muito cheia de detalhes. Mas não se preocupe que eu vou focar aqui só nas 3 famílias que eu considero mais importantes, então você não vai ter 1 zilhão de detalhes aqui pra você processar. Começando lá pelo norte congelante, que tem como a família principal os Starks. Inclusive dê like se você lembrou do Tony Stark, o Homem de Ferro. Essa família do norte, ela é muito tradicional, e a história na verdade começa quando o rei dos 7 reinos, que é o rei Robert, vai até o norte pra chamar o Ned Stark, que é o líder da família Stark, pra ser o conselheiro dele. Ele quer que o Ned vire o conselheiro do rei. Nisso a gente conhece também a família Lannister, que basicamente é apresentada pra gente através da rainha Cersei. E a rainha possui também 2 irmãos que são apresentados tudo nessa remessa aí pra gente, que é o Jaime Lannister, que é o irmão gêmeo dela, e o Tyrion Lannister, que é o irmão mais novo dela, e ele é um anão. Ao mesmo tempo que isso tudo tá acontecendo, nós somos apresentados também a família Targaryen, que tem como objetivo reconquistar o Trono de Ferro, já que antes do Robert, quem era o rei eram os pais ali dos únicos Targaryen que sobrou, que são a Daenerys e o Viserys. Eu queria puxar um parênteses aqui e dizer que a família Targaryen é a minha família favorita, mas outra coisa muito importante que você tem que sacar sobre Game of Thrones é que é uma série de fantasia. Sim, né? Agora esse é o momento que você, que tá querendo conhecer Game of Thrones faz tempo, fica em choque por pensar que Game of Thrones era só luta e guerra e é isso. Não, muito pelo contrário. Na verdade, Game of Thrones tem muitos elementos de fantasia, como dragões,
aliens, mortos-vivos, magia e muito mais coisa que, de novo, eu não posso mencionar aqui. O segundo motivo que você precisa ver Game of Thrones é que todos os personagens têm um desenvolvimento incrível. Porque Game of Thrones foi a primeira série a apresentar um conceito pra gente de que não existe personagem de série que é bonzinho e outros que são ruins, sabe? Do bem e do mal. Então aquele personagem bonzinho que você gosta, uma hora ele vai fazer uma ruindade, uma cagada lá, um erro, que você vai jogar a culpa toda nas costas dele. Ou então vai ter algum personagem vilão aí que você odeia com todas as forças, mas que vai ter uma motivação muito legal, vai fazer alguma coisa que vai te agradar muito. E o fato dos personagens serem assim dá uma brecha gigante pra essa série fazer muito plot twist. E são basicamente reviravoltas, né? Você não consegue prever direito o que a série vai fazer. Inclusive, uma piada que provavelmente você deve ter visto muito por aí é que Game of Thrones não tem medo de matar personagens. Sério, não tem. Não importa se é um protagonista. Não importa se é alguém que aparece em todos os episódios. Eles não estão nem aí. Se for pra morrer, eles vão matar. Pronto, acabou. Chore, sabe? É assim que Game of Thrones funciona. E isso me lembra o terceiro motivo que você deve ver Game of Thrones, que é o fato da produção ser gigantesca. Sério, as cenas que Game of Thrones monta na série parece coisa de cinema, parece coisa que você vai ver lá numa tela grande e não na sua TV, então é por isso que chama tanto a atenção assim. Pra vocês terem ideia, na última temporada de Game of Thrones, o orçamento dessa série estava sendo de 10 milhões de dólares por episódio. O orçamento de um episódio de Game of Thrones paga literalmente uma temporada inteira de muitas séries. Em alguns casos paga até 2 vezes. Game of Thrones é definitivamente o significado de série épica, só pela quantidade de coisa que eles colocam na mesma cena. E tudo isso foi muito bem recompensado pelo quarto motivo que você deve ver Game of Thrones, esse quarto tópico que eu vou puxar aqui, que é justamente o reconhecimento. Você precisa ver Game of Thrones pelo reconhecimento que essa série tem. Vocês sabiam, por exemplo, que Game of Thrones possui 5 recordes no Guinness Book? Sim, aquele livro de recordes mundiais. Eu vou listar aqui pra vocês os recordes, eu até anotei pra mim não esquecer. Série mais pirateada do mundo. Gente, quando eu fui pesquisar sobre isso, eu descobri que eram feitos 6 milhões de downloads por episódio que Game of Thrones lançava. Isso é muito surreal e é um recorde meio bizarro também, né, se você for parar pra pensar. O segundo recorde que Game of Thrones conquistou foi de maior transmissão simultânea. Na estreia da 5ª temporada de Game of Thrones, foram 173 países assistindo simultaneamente ao episódio. Outro recorde bizarro que Game of Thrones tem é que eles tiveram no elenco o ator mais alto do mundo. O nome do personagem era Montanha, justamente por essa altura. E o ator, que eu nunca vou conseguir pronunciar o nome dele, tá aqui na tela o nome dele, tem 2,32 m. Gente do céu. E no quesito premiação, não tem como você não falar de Game of Thrones, já que eles conseguiram também entrar no Guinness Book como série mais premiada da história do Emmy. Além deles terem sido reconhecidos também pela Academia de Efeitos Visuais, chamada VES, somando aí mais 16 prêmios só nessa categoria de efeitos visuais, coisas feitas no computador. Mas também quando você vai ver Game of Thrones e você dá uma olhada naqueles dragões, pra vocês terem um pouco mais de ideia sobre a relevância dessa série, os críticos, na época que Game of Thrones lançou e tudo mais, e ao decorrer dos anos, grande maioria afirma que existem séries antes de Game of Thrones e depois de Game of Thrones. Porque essa série, gente, ela revolucionou muitos aspectos de uma produção em forma seriada. Ou então um nome mais fácil aí das famosas séries de TV que você vê por aí. Então tem muita série hoje em dia que usa técnicas que foram inventadas por Game of Thrones. Ou então que trata os seus personagens de uma forma específica por conta de Game of Thrones. Inclusive, eu lembro que ano passado eu brinquei muito nessa questão aí das séries ficarem se comparando a Game of Thrones, porque teve várias outras séries que adiaram a estreia pra não competirem com Game of Thrones no Emmy. Tipo, os caras ficou com medo dessa série. Na minha opinião, eu diria que Game of Thrones foi a série mais popular da década. E a mais influente também. O meu quinto e último motivo aqui, na verdade, é bem simples. Game of Thrones tem a melhor abertura já feita. É sério, é só isso a categoria. Eu só queria dizer isso mesmo.
Gente, Game of Thrones é uma série finalizada com um total aí de 8 temporadas, só que cada uma delas tem apenas 10 episódios, porém a duração deles é um pouquinho longa, bate aí 1 hora. Eu recomendo muito você ver essa série e caso você for menor de idade, por favor, veja a classificação indicativa, tá bom? Não vai simplesmente clicando pra assistir. Dá uma olhada na classificação indicativa da série, porque os temas dessa série são muito pesados, as cenas são pesadas. Então eu não quero pais brigando comigo depois, pelo amor de Deus, gente, cuidado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!